Você já utilizou um rotor encoder? Sabe como ele funciona? Sabe programar ele dentro de um Arduino? Assista esse vídeo até o fim e aprenda como que faz a programação dele no Arduino. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai aprender a respeito do rotor encoder. É um dispositivo bem simples, ele parece um potenciômetro, né? Ele tem um giro indefinido tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário, mas ele não tem nenhuma resistência variando ali conforme você gira, e sim chaves que vão comutando conforme você gira. Ela tem uma sequência de comutação que vai nos dizer quantos pulsos foram dados quando a gente vai fazendo esse comando de giro e qual que é o sentido do giro. Isso é muito legal porque você pode incrementar ou decrementar uma variável. Por exemplo, ele é muito utilizado em sistemas de som para aumentar e diminuir volume, para procurar uma estação de rádio. Ele é muito utilizado também em fontes variáveis para você aumentar e diminuir uma tensão, uma corrente. Então são diversos equipamentos que a gente encontra no dia a dia que utilizam desse rotor encoder. E ele é muito legal porque você não tem um limite, você não tem um fim. Então você pode inicializar a sua variável no começo do programa com um valor arbitrado por você, né? Por exemplo, o volume sempre vai começar em 10, por exemplo. E aí ele vai girar tanto para a direita quanto para a esquerda, alterando essa variável. Então, se ele começar a aumentar, aí já vai ser 11, 12 e tal, e vai aumentando. São diversas aplicações que você pode incluir esse rotor encoder. Estou seriamente pensando em incluir ele na minha fonte de tensão, na minha fonte de bancada ajustável. Ainda estou decidindo se ela vai ser microcontrolada ou não. Estou pensando em talvez fazer algo mais analógico e talvez colocar só um display para mostrar o que ela está medindo, né, o que ela está fornecendo. Mas ainda vou decidir e vou dizendo para vocês conforme o projeto vai andando. Beleza, vamos aprender então a respeito desse componente. Vem comigo aqui para o computador. Legal pessoal, então essa aula de hoje é a respeito desse componente que a gente está vendo aí na tela, o rotor encoder. Ele é um tipo de potenciômetro, né? Erroneamente chamando ele de potenciômetro, porque ele não tem uma resistência, mas sim algumas chavinhas ali dentro. E ele gira sem fim, tanto o sentido horário quanto o sentido anti-horário. Ele é muito utilizado, né, como eu já falei, em alguns equipamentos de áudio, né, para trocar de volume, trocar de estação de rádio, alguns outros controles que a gente pode ver também em fontes, por exemplo, multímetros de bancada. A gente pode achar alguns desses tipos de botões onde a gente não tem um fim e um início definido. Mas como que eles são internamente, como que eles funcionam? Antes de detalhar o funcionamento, vamos entender aqui a respeito primeiro como que são esses pinos desse módulozinho que a gente encontra para montar junto com um microcontrolador, um Arduino ou qualquer outro tipo de plaquinha integrada. Então ele tem 5 pinos. Quais são esses pinos? Eles são o output B e o output A, que também na placa está sendo chamado de CLK ou DT. Dentro, aqui no meio, nós temos o switch. Esse switch é uma chave que esse módulozinho tem, que é a própria haste, né, o próprio centro do rotor encoder, ele você consegue pressionar. Então ele funciona ali como um botão momentâneo. Estilo os botões analógicos do PlayStation, você aperta né, de cima para baixo, né, e aí ele conta como um botão. É a mesma coisa aqui. E nós temos um VCC e um GND. Eles são necessários porque eu tenho também alguns resistores nesse módulozinho, na parte de baixo da placa. Esses resistores estão fazendo o pull-up dos botões. Então, dentro do rotor encoder, o que eu tenho? Eu vou ter um disco dentado, onde eu tenho essa parte branca aqui seria esse disco dentado, ok? E ele está conectado ao terra. E os dentes significam que uma hora eu vou fazer contato com os pinos A e B, outra hora eu não vou fazer os contatos. Então ele lembra muito o rotor encoder que a gente viu na aula de giro de motor, né? Eu fiz um controle PID do giro de motor aqui com vocês, utilizando o Arduino. E aquele disco que a gente utilizou para ler o giro do motor, ele tinha várias janelinhas, né? Então, o meu receptor e o meu emissor de infravermelho ficava o disco ficava entre esses dois componentes, né? O emissor e o receptor,
E aí as janelinhas, conforme eu ia passando pelo infravermelho, iam contando 01, 01, 01. E era quase a mesma coisa aqui. Qual que é o grande ponto aqui, né? Que a gente tem dois, né, receptores, a gente poderia dizer que seria o pino A e o B. Lá eu não consigo dizer para qual sentido o motor está girando, porque eu sempre vou estar lendo 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Aqui o meu A e o B, eles vão estar lendo 0 e 1, 0 e 1, só que um pouco defasados um do outro. E aí, conforme essa defasagem, eu consigo identificar o sentido. Olhando o gráfico aqui, né, de lógica de 0 e 1, 0 e 1, a gente vê que eles estão defasados. Mas como que eu sei, como que eu faço para entender quando que ele está num sentido, quando que ele está no outro? Existe uma técnica, e a técnica é eu pegar o momento que eu faço a transição. Então, no momento que eu faço a transição, por exemplo, do A de 1 para 0, eu vou ler qual que é o estado atual do 0 depois da transição e vou ler qual que é o estado atual do B depois dessa transição. Se os dois forem iguais, eu vou adotar que ele é o sentido horário. Agora, por exemplo, se depois da transição o A for 0 e o B for 1, eles forem diferentes, ele vai estar no outro sentido. Podem olhar qualquer ponto aí, ó, ele vai estar aqui, ele vai estar 0 e aqui vai estar 0. Aqui vai estar 0 e vai estar 0. Sempre vai ser igual quando ele for para um sentido. Agora, quando for para o outro sentido, sentido contrário, sempre vai ser diferente. Então, aqui ele vai estar diferente, aqui ele vai estar diferente. Por que que isso acontece? Quando eles forem iguais, quer dizer que os pinos caíram dentro daquele meu dentinho, né, da engrenagem de dentro do encoder, juntos. E ele é meio programado, né, ele é construído para que isso aconteça quando ele estiver girando naquele sentido. E aí, quando for o sentido contrário, ele vai cair um no dente e um fora do dente. Aí eu vou voltar com 0 e com 1. E aí ele vai entender que ele está girando no sentido contrário. Feito isso, então vamos analisar então agora como que fica o programa do Arduino. O programa do Arduino é bem simples. Aqui eu vou mostrar um contador, né, que seria, por exemplo, um volume de um áudio. Eu vou girando, eu vou incrementando ou diminuindo, né, decrementando esse contador. E vou mostrar num display. Então eu faço a configuração do display, faço a configuração dos pinos do encoder. Eu preciso de 2 pinos digitais. Aí eu faço a criação de umas variáveis onde eu vou detectar o estado atual e o estado anterior de um dos meus pinos. No caso, eu escolhi aqui o pino CLK. E também criei aqui uma outra variável string para dizer para o display depois qual que é o sentido que ele está girando, se é o sentido horário ou o sentido anti-horário. Faço o setup, inicializo os meus pinos, inicializo aqui o display e já faço uma leitura, né, para garantir que o estado anterior já foi lido. E agora eu começo o loop. No loop, ele vai começar lendo o pino CLK. Se ele for diferente do estado anterior, quer dizer que ele começou a girar, ok? Se ele começou a girar, aí ele olha o pino DT. Se o pino DT for diferente, quer dizer que ele está indo no sentido horário. E aí eu arbitrei aqui por decrementar o meu contador. Meu contador começou em 0 e aí ele vai começar indo para o lado negativo. Agora, se ele for igual ao pino DT, ele vai cair aqui nessa outra perna do else. E aí ele vai incrementar o meu contador e vai escrever anti-horário. Ok? Então ele está indo para o lado contrário. Aí eu faço a minha escrita no display, ok? Né, do valor. Faço aqui uma sequência de ifs um pouco mais chatinha, porque o display ele vai conservando os números antigos, né? Porque vamos supor, se eu cheguei até um número com 3 dígitos e depois for começar a diminuir, aqueles 3 dígitos antigos vão ficando guardados no display, ele vai continua exibindo, porque eu não vou reescrevendo ele com um número menor. Aí eu precisei fazer essa sequência de ifs aqui para ir apagando aqueles dígitos que não me são mais úteis. Aí, isso aqui, vocês pararem para estudar um pouquinho, né, lerem, dá para entender facilmente depois como que esses ifs funcionam. Não vou gastar muito tempo aqui com eles, não. E depois eu imprimo qual que é a direção que o meu rotary encoder está girando. E aí, por último, eu faço uma transição do estado anterior igual ao que é o estado atual. Então ele vai começar um loop novamente guardando aquele atual dentro do anterior.
Vamos dar uma olhada então agora na prática como que isso ficou. Então aqui eu tenho o meu rotary encoder, ok, com os pinos conectados, né, a alimentação aqui em cima e aqui embaixo o pino CLK e o pino DT. Reparem aqui que ele é igualzinho aquele da foto, né, com os 5 pinos. Ele tem o botão, né, nesse sentido aqui, quando eu aperto para cá, ele funciona o botão. Eu não conectei ele porque é um simples botão, não tem nenhuma novidade aqui. Do lado de cá, o nosso display, nosso velho amigo LCD, está conectado no I2C do meu Arduino Mega aqui. E os outros dois pinos, o CLK e o DT, estão indo aqui no pino 7 e 6, e aqui é a alimentação para ele. Já está programado, então a minha programação, como eu não girei nada ainda, o display não está mostrando. Assim que eu começar a girar, ele vai estar lá mostrando, está incrementando, ok? O meu lado anti-horário, que era o que incrementava, e agora eu começo a girar para o horário e ele começa a decrementar. Então, aqui está indo para o lado negativo, horário, e aí eu começo a diminuir, anti-horário, ok? Bem simples, né? Então esses valores dessas variáveis a gente pode ir guardando, a gente pode fazer o que a gente quiser com ele, aumentar um volume, aumentar uma luminosidade, mexer alguma variável interna. Por exemplo, eu estou pensando seriamente no projeto do meu conversor buck, que vai virar uma fonte regulável, uma fonte ajustável, fazer ele microprocessado usando rotary encoders para mexer na tensão e no ajuste de corrente da minha fonte. Mas ainda é só um desejo, estou planejando, estou fazendo o projeto dela aos poucos e eu vou compartilhando com vocês aqui no canal cada step desse projeto. Esse era um dos steps do projeto, né? Se eu for utilizar um rotary encoder, agora eu já sei como que programa, né? Tem aqui bem fácil de fazer, posso colocar alguns limites nas variáveis, na programação, né? Por exemplo, se baixar de 0, ele fica 0, daí ele não vai ter valor negativo, e assim a gente vai mexendo nos programas. Beleza, gente? Esse era o vídeo de hoje, um vídeo mais curto, apenas para ensinar como que o rotary encoder funciona e como que a gente pode fazer a programação dele no Arduino, de forma bem rápida e bem simples. Espero que tenha gostado, vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!